do oitavo ano. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ou o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos. Marcelo Gleiser. Texto 1 de Albert Einstein. Albert Einstein nasceu em 1879 e morreu em 1955. Por ser judeu, sua propriedade foi confiscada pelo governo nazista e ele perdeu sua cidadania alemã. Mudou-se para os Estados Unidos em 1939. Escreveu para o presidente Franklin Roosevelt, alertando sobre a urgência de investigar um possível uso de energia atômica em bombas. Texto 2. Fraternidade Sem Fronteiras. Somos uma organização de ajuda humanitária com atuação nacional e internacional. Estamos em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar a acabar com a fome e a construir um mundo de paz. Missão: vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem restrições étnicas, geográficas ou religiosas, amparando prioritariamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. Texto 3. Einstein sugeriu aos Estados Unidos estocar minério de urânio e começar a trabalhar em suas próprias armas atômicas. Assim, nasceu o projeto Manhattan. 6 anos depois, em 2 fatídicos dias de agosto de 1945, as bombas conhecidas como Iron Man e Fat Boy foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em soldados, marinheiros, civis, mulheres e crianças. Veja aí a imagem do ataque da bomba atômica em Hiroshima. Agora a questão número 1. O texto 1 fala de Albert Einstein, cientista que sugeriu ao presidente Franklin Roosevelt uma investigação a respeito de qual forma de energia, elétrica, mecânica ou atômica. Na questão número 2, Fraternidade Sem Fronteiras. O texto 2, que fala sobre a organização de ajuda humanitária com atuação nacional e internacional, que tem como missão vivenciar e incentivar a prática de fraternidade, igualdade ou ciência. Na questão número 3, o texto 3 trata do projeto Manhattan. 6 anos depois, em 1945, as bombas conhecidas como Little Man e Fat Boy foram jogadas sobre quais cidades e de qual país? Na questão número 4, após ter lido os 3 textos, entendemos que a bomba atômica colocou a humanidade em risco. A fome e a guerra estão presentes até nos dias atuais. Você tem notícias atuais sobre fome e guerra no mundo? Faça uma pesquisa a respeito desse assunto e escreva nas linhas abaixo. Seção 2. Arte e ciência, normalmente, são tratadas como disciplinas separadas, distantes, mas quando são trabalhadas em parceria, fica claro o impacto que uma tem sobre a outra. É preciso uma grande dose de criatividade para fazer descobertas científicas e, frequentemente, a arte é uma expressão do conhecimento científico. Por trás da mistura das tintas nas proporções corretas ou na criação de perspectiva em um desenho está a ciência. Leonardo da Vinci é um dos exemplos mais famosos da ligação entre arte
e ciência. A união dos interesses de Leonardo pela arte e pela ciência é representada nesse famoso desenho que em duas imagens de um homem estão contidas em um círculo e um quadrado, geometricamente equilibrado. Isso ilustra o que Da Vinci acreditava ser uma conexão divina entre a forma humana e o universo. Esse quadro, chamado de O Homem Vitruviano, é uma obra de arte de Leonardo da Vinci. Descubra quantas formas geométricas possui a figura do homem vitruviano e escreva abaixo. Seção 3, língua inglesa. Você vai pesquisar as cores em inglês e terminar a tradução da letra da música. Que mundo maravilhoso! Então você vai ver a cor que está aí em inglês e colocar a tradução na língua portuguesa. E logo abaixo você vai ver os sinais em libras. Vamos colorir o mundo. Use a sua criatividade para fazer uma pintura bem bonita. Na próxima atividade, racismo não. A linguagem da bola é universal. O futebol precisa de raças e não de racistas. O preconceito ainda está presente em muitos jogos de futebol no mundo. Vidas negras importam. Os clubes brasileiros se posicionaram contra o racismo. Agora é a sua vez. Crie um uniforme com uma mensagem contra o racismo e a favor da igualdade. Na seção 5, conceito de matemática. Veja esse quadro estatístico sobre a água no mundo. 70% da Terra é constituída por água. Veja como ela é usada. Então, de acordo com essas informações que você tem aí, você vai responder. Letra A. Qual é o percentual de água na Terra? Letra B. Onde é encontrado o maior percentual de água doce do planeta? Letra C. Qual atividade tem o maior consumo de água? O gráfico abaixo mostra a quantidade de água nas 5 regiões do Brasil. Observe e responda as questões abaixo. Então veja aí a distribuição de água no Brasil, em cada região: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. De acordo com esses dados, você vai responder. Qual é a região do Brasil com a maior reserva de água? Qual é a região do Brasil com menor reserva de água? E qual é o nome do rio na região norte, que é o maior rio do mundo? Você vai fazer uma pesquisa. Seção 6, Ciências. A primeira usina nuclear brasileira entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água, o mais utilizado no mundo. Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes. Os rejeitos radioativos provenientes de hospitais, usinas nucleares, centros de pesquisas recebem o nome de lixo nuclear. Como o próprio nome já diz, esse material é resultado da atividade com elementos radioativos que emitem energia nuclear.
Este lixo não pode ser reutilizado. Os rejeitos de usinas nucleares são colocados em recipientes especiais e descartados em locais com revestimento de concreto, devendo permanecer confinados por um período longo, que varia de 50 a 300 anos. A radiação desaparece após esse tempo e não oferece mais riscos, mas é importante destacar que esse período não é fixo, pode variar de um lixo para o outro. E os materiais radioativos, eles oferecem riscos à saúde do homem. De acordo com essas informações, responda: onde está localizada a usina nuclear no Brasil? O que é lixo nuclear? Onde devem ser colocados os rejeitos de usinas nucleares? Seção 7. Geografia. Cientistas brasileiros no mundo. Veja aí o gráfico com a estatística. Países que mais receberam pesquisadores brasileiros em 2015. Em 2012, uma pesquisa conduzida pelos Estados Unidos estimou que 8,3% de cientistas brasileiros estão desenvolvendo pesquisas no exterior. Migração significa o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Esse processo acontece por diversos fatores que podem ser sociais, econômicos, culturais, políticos, ambientais. A expressão fuga de cérebros faz referência aos profissionais especializados em áreas do mercado de trabalho dotados de um autoconhecimento em seu campo profissional e que migram de países pobres ou com pouca dificuldade laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas habilidades. De acordo com todas essas informações, responda: o que é migração? Quais os motivos que levam as pessoas a migrarem? Quais os países mais procurados pelos migrantes? O que significa a expressão fuga de cérebros e quais as consequências para o desenvolvimento da ciência? Seção 8. História. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta por 3 principais grupos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a população nativa do país. Os portugueses foram os povos colonizados da nação, e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Veja aí o sinal em libras: índio, branco e negro. Que os povos indígenas podem nos ensinar? O conceito de nosso em oposição ao conceito do meu. Divisão igual dos alimentos. Decisão dos assuntos importantes, sendo pelos mais idosos. Decisões sendo por consenso. Lideranças sem privilégios especiais. A educação das crianças e capacidade de perdoar. Responda: de acordo com o texto acima, quais são os 3 principais grupos étnicos formadores da população brasileira? Número 2. Os povos indígenas nos ensinaram vários conceitos. Escolha o conceito mais importante passado para o povo brasileiro e escreva a respeito dos benefícios desse conceito. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Precisamos conhecer para valorizar.
Nós temos um mapa com dados do IBGE de 2010 sobre a população indígena no Brasil. Então veja aí a distribuição no mapa e responda as questões. Os dados acima foram retirados de qual fonte? E escreva qual foi esse ano. Número 2. Em qual região brasileira encontra-se o maior número de povo indígena? Número 3. Em nosso estado, vivem quantos indígenas, de acordo com o mapa acima? Seção 9. Ética e cidadania. Cortella, dando uma entrevista à revista Galileu, afirmou que a ciência desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer nação que almeje dar a seus cidadãos uma vida mais sofisticada. Sabemos que a educação no Brasil tem as suas contradições. Observe a imagem abaixo da escola pública e da escola particular. E agora responda. Qual é essa diferença? Você valoriza a escola e acredita que por meio da busca do conhecimento poderá ter um futuro melhor? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Qual a importância da escola para você? Qual a escolarização das pessoas que moram na sua casa? Alguém mais estuda? Alguém já estudou? E qual a série? Escreva nas linhas abaixo. Bons estudos!